Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Lucas Melo, da Itaici Cervejaria. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pela presença. Satisfação enorme estar aqui, podendo contribuir com bastante conteúdo e uma conversa muito proativa. Vamos nessa. Legal. Cara, a gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é quem o Lucas na fila do pão? Se apresenta aí para a galera. Legal. Eu sou o Lucas Melo. Não sou indaiatubano, mas vim para cá com 2 anos. E a gente conversou bastante tempo, né? Eu vim do futebol, né? Um negócio meio nada a ver, né? E o tempo foi passando, a vida foi passando, virei engenheiro e da engenharia a gente acabou entrando de tecnologia e depois bebidas, né? Então hoje a gente atua muito forte num ramo que a gente é tão apaixonado, que é de fato a cerveja artesanal. Legal. Você não é indaiatubano, mas você é da época do Parque Ecológico Pequeno, né? Olha, é incrível a evolução da cidade, né? E a gente que sempre usou o Parque Ecológico principalmente, a gente vê que a cidade deu um boom absurdo, né? E quem acompanha essa trajetória toda é fã de Indaiatuba, não tenha dúvida. Cara, e onde que você nasceu? Você não é de Indaiatuba? De onde você veio? São Paulo. São Paulo. Foi uma época que meu pai trabalhava em São Paulo e foi muito legal porque eu acho que eu morei 30 dias lá, foi um mês, né? Foi muito recém-nascido, de lá foi para Blumenau. E Que até legal, um pouco cara. disso tem a ver um pouco da cerveja com a evolução do tempo ali, da gente entrar nesse mercado cervejeiro. Que legal. E o que fez seu pai e sua família, né, decidir vir para Indaiatuba morar? Meu pai, na época, trabalhava no setor têxtil, né? Meu pai é engenheiro elétrico, né? Então, a automação sempre foi o core business dele. E ele sempre foi muito forte no setor têxtil, foi até por isso que ele foi para Blumenau, né? E depois de Blumenau, tem um polo muito forte, né? Que é o polo de Americana. E foi onde ele veio abrir uma filial da empresa que ele trabalhava lá em Blumenau. E podia escolher a região aqui, né? E pesquisando, um dos empresários falou, cara, vai conhecer Indaiatuba. Foi um negócio meio assim. Veio, minha mãe acabou gostando também e fomos parar lá na Cidade Nova. A hora que você falou que ele trabalhava no indústria têxtil, eu achei que ele tinha trabalhado na Textil Judite. Incrível. Nunca conseguiu ter nenhum projeto na Textil Judite. Que legal. Mas a gente pega uma região que... O mercado têxtil foi um setor muito forte no Brasil, década de 90 principalmente, 80, 90, né? E aí quando teve as aberturas de mercado, entrou toda a competitividade com os chineses, né? Então foi um mercado muito difícil, é muito difícil até hoje, né? O que nos obrigou a diversificar também. Cara, e aí vocês foram morar na Cidade Nova e aí você começou a jogar no Centro Esportivo do Trabalhador. Cara, não foi bem o centro esportivo, foi o Tejusa, né? Legal. Que é uma grande referência aqui na cidade, né? Uma nostalgia muito grande, o Tejusa ali, no fim da Kennedy, que formou tantos atletas e tantos homens ali, né? Cara, o Tejusa em si... O Tejusa era um clube da Textil Judite S.A., né? É isso aí. Se chamava Tejusa. A potência que era, né? Cara, quando eu passei que demoliram lá pra construir prédio, cara, foi um... Sentimento, né? Puta, parece que fizeram um buraco na minha alma. Foram muitas experiências de muita gente ali, né? Tem tanto nessa parte mais futebol de salão, né? Base, estrutura, formação de pessoas, mas também o entretenimento, né? O Tejusa também sempre teve o salão muito ativo ali, né? Tinha a Conexão 105 FM. Sim, com certeza. Boa. Cara, e aí você começou lá no Fraldinho ou no Dente de Leite? Como é que você Rapaz, começou foi no Chupetinha? Chupetinha, foi em 95. Era moleque de tudo, era mais brincadeira, né? E foi até 99 quando deu aquela eu fui migrar para Primavera, fui para o campo, né? E daí do campo nunca mais voltei pro salão. Legal. E você foi jogar campo em qual time aqui? O Primavera foi a grande base, passei muitos anos aqui no Primavera. E que nos deu a base e até a abertura para aparecer para outros clubes, né? Então, do futebol, assim, a gente acabou rodando bastante, né? Base aí, times do interior, times da capital também. Foi uma fase muito boa da vida. E você treinou com quem no Teju? Voltando no Teju, treinou com o Dumbo, com o Portela? Olha, eles eram das categorias maiores, né? Uhum. Então a gente sempre chegava mais cedo para assistir os treinos dos mais velhos, né? Para tentar aprender a rodar, né? Que era um negócio para nós ali, era muito difícil rodar na quadra e tal. E foi muito legal, foi uma fase de ouro, assim.
Cara, e você viu o Deco jogando lá? Conseguiu ver, assim, um pouco, né? Ou não? Ó, era uma época que a gente mais queria brincar do que queria assistir, né? Aham. Porque, poxa, 8, 9, 10 anos, né? Mas a gente sempre ouvia, né? Ó lá, ó, daqui de Indaiatuba, é o Deco, é o Deco, é o Deco. Tá lá no Porto, tá lá não sei aonde, né? E acabou sendo o espelho, não tenha dúvida. A grande referência, acho que do futebol de Indaiatuba, com certeza, é ele. Legal. Tem o Nando também, né? Os O caras Nando que Grana. fizeram carreira. Todo mundo do Tejusa, cara. Um negócio incrível, né? O Júnior, que é o Júnior goleiro, trabalha aqui com a Joguei gente com o hoje. Júnior. Boa. Ele falou que ele ia, né? Que ele era criança, aí ele ia pro treino, mas aí ele ficava olhando pra mãe dele na arquibancada, preocupado se ia acabar o salgado na É cantina. verdade. Aí, E era bom o aí salgado. ele ficava aqui, ó, pega o salgado pra mim. Garante lá. Era bom a cantina lá. Nossa. Boa. Aí você foi pro Primavera. Aí foi do Primavera. Você treinou com quem lá no Primavera? Quem que era? Renato Criato, né? Que também foi uma grande referência ali de formador de cidadãos, né? E, poxa, passou por muita gente ali, evoluiu, né? Aí já foi entrando na adolescência, onde a coisa vai ficando um pouco mais séria, né? O futebol começa a ser tratado um pouco mais como profissão e é um momento onde, acho que como amadurecimento de homem, até de forma prematura, o futebol entrega isso pra gente, porque a gente é exposto, ou o jogador que é aspirante a virar profissional, desde muito cedo vira uma responsabilidade séria. Né? Então já não tem mais muito a ver com brincadeira depois dos seus 13, 14 anos. Né? Senti muito isso quando eu fui para o Guarani. Então ali a pressão fica forte, recebe jogador, todo dia tem alguém fazendo teste ali, muita gente boa, e se você não tiver uma regularidade, você vai cair, simples assim. Então é muito competitivo. Então você tem eu costumo falar muito, no futebol você tem o nível de exigência de entrar no Unicamp no vestibular, que normalmente você está com 19, 20 anos, só que você tem isso com 14 anos. O futebol tem isso. Fora que, né, os caras falam, jogador de futebol ganha muito e tal, mas ganha-se muito em cima do jogador também, né? Então é um mercado gigantesco. E aí tem um livro chamado Anjos de Branco, que é um jornalista escreveu falando sobre o Real Madrid. Olha. E aí a analogia que o cara faz ali, do tipo, ele pergunta no texto, né, ele fala, quantos diamantes assim assado existem no mundo? Então, os jogadores que estão no Real Madrid são mais raros do que esses diamantes. É fato. Então, quanto custa isso por mês e quanto que isso devolve para o clube e também para a sociedade, né? O futebol ele é extremamente competitivo. E não é só você ser talentoso ou você tem que ter regularidade, mais do que isso tem o timing certo, do treinador certo, do esquema tático que te favorece. Depois que você vira profissional, aí você já está num clube grande, dali para frente já tem um empresário que te garante e tal. Mas na base não é bem assim. Né? São poucos os que estão ali numa seleção sub-15, numa seleção sub-17, né? E é extremamente competitivo. Só que ao mesmo tempo ele te amadurece muito cedo, né? Então isso é uma coisa muito boa para a vida. A gente vê muitos jogadores que não deram certo, mas às vezes o caminho que eles tomaram de parar foi muito melhor do que se eles tivessem insistido. Porque, cara, eu acho que não tem 2% dos jogadores que realmente têm sucesso a ponto de acabar a carreira com 32, 33, 35 e conseguir tocar a vida. E outra também, acho que, se eu não me engano, acho que é 1% que está na Série A, né? Isso. E da Série A também, desse 1%, que o cara ganha um salário decente, Isso. que o cara ganha um salário, o cara ganha bem pra caramba, sei lá, deve ser 5% desse 1%, é muito pouco. Então a galera olha, eu acho que é muita dor de cotovelo que tem na sociedade. Que o cara olha, acho que a gente tem aqui, não sei se nos outros lugares, mas no Brasil principalmente, o cara tem inveja de quem ganha bem. O cara fica olhando e fala, não, também, o Neymar, meu. Pô, o Neymar, o que o Neymar fez pras pessoas, velho? A galera odeia o Neymar. É bem isso mesmo, né? Pô, só porque o cara ganha bilionário, sei lá, o cara tem dinheiro pra caralho, velho. É por isso que os caras não gostam. É a sociedade, não tem muito o que fazer. Seria muito melhor se todo mundo espelhasse e falasse, poxa, deixa eu entender a trajetória dele para eu me inspirar, né? Dele ou dela, né? Porque também tem muita mulher com muito resultado positivo, até no futebol, no empreendedorismo também. Mas o caminho, ele às vezes deu sorte. Deu sorte. Mas ninguém conhece de fato a trajetória.
Quando a gente vê um Ronaldo Gaúcho, por exemplo, ou a gente vê um Flávio Augusto, por exemplo, do ramo do empreendedorismo, e olha, pô, os caras lá, milionários, mas deram sorte também, vieram de pai rico, mas e a trajetória? Nada acontece naturalmente, tem o passo a passo. E às vezes, se no momento agora você não você não venceu, talvez o timing seja daqui 5 anos. Mas seja daqui 10, talvez, que você não pode parar, né? É isso aí. Cara, e você depois fez engenharia, tudo? Não? Isso, engenharia mecatrônica. Que é algo difícil, né? Exatas ali é difícil de estudar, né? E eu acho que tem algum... Os caras às vezes olham um jogador de futebol e falam, é burro, é jogador de futebol. Eu tentei a vida, tentei jogar futebol também, não tinha muito talento. Não, era bom de bola, pô. É ainda. E eu percebia isso, do tipo, quando você falava que você queria seguir aquela carreira, tal, as pessoas te olhavam do tipo, porra, nego burro, né? Como que você pensa, o que você pensa sobre isso? Você tinha essa percepção? Eu acho que isso é um pouco mais antigo, né? Antigamente o jogador era o estereótipo de malandro, era o estereótipo de jogador, de cara que era inteligente dentro de campo, mas fora de campo não sabia nem falar, né? E acho que com o tempo isso vem quebrando um pouquinho. A gente percebe que muitos destaques sabem ler um bom livro, sabem falar, têm uma boa base. Hoje os empresários não querem só fazer do cara um jogador, quer fazer também dele alguém que possa ter uma carreira depois do futebol, né? Até porque a carreira é curta. A gente sabe que, poxa, 36, 37 anos para os jogadores que duram tudo isso, né? Tem toda uma vida depois. Então precisa ter uma base, precisa fazer uma faculdade, né? A gente acompanha, por exemplo, o Fábio Vidal, que é daqui de Indaiatuba, é um destaque que também jogou futebol profissionalmente, e ele é uma inspiração também para muita gente que é o pós-jogador de futebol profissional, né? De cuidado com a carreira, de entender que tem que fazer uma faculdade e tudo mais. Então, eu acho que isso está quebrando um pouco, está quebrando um pouquinho, precisa quebrar um pouco esse estereótipo, até porque um jogador é tão inteligente dentro do campo, antecipa uma jogada, e por que ele não pode ter também essa movimentação empreendedorismo? Olha o Ronaldo, né? Se bobear, acho que ele ganha mais dinheiro hoje do que quando era jogador, né? Cara, e você pega acho que é nesse livro também lá do cara do Real Madrid, que ele fala sobre tipos de inteligência, e aí tem a inteligência motora. Geralmente o jogador profissional, ele é gênio, ele é considerado um gênio da inteligência motora. Então, o que você falou, né? Do cara antecipar uma jogada, do cara ler uma jogada, que nem você pega um jogador profissional, às vezes vira comentarista, e o cara não consegue ler o jogo olhando de cima. É isso aí. Mas ele consegue fazer a leitura em milissegundos do que vai acontecer e conseguir antecipar. Então, isso é genialidade, né? Como ele pode ser burro tendo essa capacidade, né? É loucura. É muito louco, cara. Muito louco. E aí, você foi pro Guarani, eu parei no Guarani. Aí Guarani, base de São Paulo, Corinthians, rodamos bastante, até chegar na época de Taça São Paulo, que foi Rio Branco de Americana. Profissionalizei aqui no Primavera, depois joguei a 2 do Paulista no Rio Branco, na Inter de Limeira. Foi, assim, uma fase bem legal, jogar um paulista, assim, de nível bem, bem alto. Falar que você conheceu o Boto? O Maurino, vixe, na verdade o Maurino jogou com meu pai, cara. Então já tem uma história com o Maurino já, que é um cara, assim, que tá no futebol já há muito tempo, né? E o treinamento físico dele era pesado, cara. Pesado, né? Pesado. Mas é um cara do futebol, né? E aí tive as minhas experiências também fora do Brasil, né? Então, eu tinha uma possibilidade de cidadania. Então, foi onde fui testar. Chegou um determinado ponto lá com meus 18, 19, 20. Passamos por Suíça, Alemanha, Itália, Portugal. Até chegar a um determinado ponto que, poxa, eu tô com 21, 22. E não adianta a gente tentar insistir num sonho que, de repente, agora fechou um ciclo, né? Então, vamos tentar um novo ciclo. Foi aí que eu fui, de fato, botar os 2 pés na engenharia, né? Cara, e olha que foda. O cara hoje com 21 anos, o cara não sabe se ele, enfim, não sabe o que ele quer da vida, tá lá, às vezes tá começando a fazer faculdade e tal. Com 21 anos, você já tava desistindo, não desistindo, mas pivotando. Do tipo, cara, não vou por esse caminho, eu vou para aquele. E aí olha o quanto que o futebol prepara as pessoas para a vida. É isso.
Porque imagino que tenha sido, porra, doloroso pra caralho, não foi? Foi muito e a primeira vez que eu fui alojar, eu tinha 14 anos, né? E foi lá em Itaquera, no Corinthians, né? Quando você chega lá, pô, era o sub-15, eu era o primeiro ano de sub-15, alojando que tinha a galera do sub-20 que tava jogando da São Paulo, cara. Aham. Tava todo mundo no mesmo alojamento, compartilhando do mesmo lugar, né? E tudo mais, e você via lá, poxa, você deve lembrar Bobô, Abuda, Jô, Fininho, era aqueles caras que estavam na taça naquele ano, cara. Aham. Entendeu? E a gente pegava, olhava aquele tipo de coisa, mas a gente tem também no futebol, uma coisa que eu falo muito com a minha esposa sobre isso, até porque meu filho está crescendo agora, e sempre tem aquele, você quer que ele seja jogador profissional? Cara, se ele quiser, sim, mas vamos ter que mostrar a realidade, como é que é, Aham. né? E não forçar a barra. E Eu você é tenho- exposto muito novo. Eu tenho um sobrinho que Aham. quer ser jogador, e aí ele foi e falou pra minha irmã, não vou estudar não, vou ser jogador. Aí eu falei, mano, pra começar você é ruim. Pra começar, se Pra treinar muito. você pensar em ser jogador, você vai ter que treinar pra caramba, vai ter que jogar. Então vamos... E assim, a porcentagem que vira é muito pouco. Então vai estudando aí, cara. Mas na base, a gente é exposto muito cedo a tudo que é coisa de fato de idade adulta. Aham, Competitividade, deslealdade. aham. Tem muita coisa no futebol que, poxa, você que tá com 14 anos, você não tem malícia ainda. Então, Mas ele melhorou muito, tá, meu sobrinho? não, Desculpa. treinando e vai embora, né? E chegando na conclusão, o futebol te amadurece muito, mas de forma muito nova, né? Então você é exposto a competitividade extrema, você é obrigado a ter regularidade. Tudo isso você precisa ter onde você for trabalhar, seja onde ele for, seja Aham. empresário ou trabalhando CLT em algum lugar. Você precisa ter tudo isso. Você precisa entender que tem política, você precisa entender como que você se comporta, que o seu comportamento está sendo visto. Eu não tinha essa malícia. Aham. Poxa, época de escola, você queria brincar e jogar bola, né? Só que lá não. Pô, peraí, você tá demonstrando que você tá bem hoje pro treinador? É antes do jogo, cara. Aham. É a tua imagem. A gente não fala tanto sobre isso hoje. Com 13, 14, 15 anos, você já tem que se provar com isso. E o mais louco é que quando você olha os outros jogadores, tem aquele que veio do Tocantins, do Maranhão, que com 14, 15 anos ele já tem essa noção. Aham. Porque é a última da vida. Sim. Se esse cara não dá certo, ele não tem como ir embora. Uhum. Pensa o grau de maturidade nessa idade que um moleque desse tem comparado com alguém que está chegando com estrutura. Por mais controle que você tenha, a percepção de a última chance da minha vida dele é muito muito maior maior do que a sua. Não tem a dúvida. E a trairagem também, né? Tem, Porque você tem. pega, que nem um cara nesse sentido, se o cara tiver alguma disposição pra ser traíra, Ele vai te ele derrubar. vai ser. Ele vai te derrubar. O cara tem que ser muito evoluído pra ele ser, tipo, é a última chance da vida dele, é ele ou eu, É isso. e falar, não, porra, vou ser um cara ético, vou ser um cara... Não tô dizendo que todos são assim, mas pela conjuntura dos fatos ali, o cara vai dar no meio, o cara vai tentar te machucar, vai dar na sua canela. Eu vou dizer que assim, nem pro lado desse tipo de maldade. Eu acho que o lance é mais assim. Cara, tá aqui, é a última bola do jogo. Eu não tô bem. Como é que eu posso fazer pra realmente eu aparecer? Uhum. Se você tá lá, você vai ter uma percepção, porra, cara, vou correr, vou tentar chegar nela. A dele não. Se eu não ganhar agora, eu vou ser mandado embora. A percepção dele é essa. Então, cara, ele vai chegar e ele não tá indo pra te machucar, mas ele vai chegar daquele jeito, Aham. né? Cara, eu tô aqui no banco, o treinador tá escolhendo quem que ele vai colocar. Pô, você tá lá só esperando. Mas peraí, como é que você pode falar, cara, olha pra mim, eu quero jogar. Isso você transmite. A gente, como empresário hoje, consegue fazer essa medição, porque muitas vezes a gente tá do lado de escolher. Aham. A gente está muito do lado de falar assim, cara, qual que é a percepção? Por que eu escolhi ele? Qual que é melhor? Então, se tem dois do mesmo nível, qual que eu vou escolher? Eu preciso escolher um. Qual será escolhido? Você com 14 anos, você não tem essa noção. Não tem. Então, quem tem, muitas vezes é escolhido por ter essa noção, não por ser melhor. Né? Então, quando a gente para de jogar futebol, a gente começa a ter isso muito mais na frente de alguém que esteve no automático natural com 20, 22 e está indo para uma faculdade para acabar uma faculdade, quando você vai ter a percepção de vou para o mundo, e agora?
As frustrações que a gente passou com 14, 15, 17, né? O pessoal normal tá tendo com 22, 23, quando vai pro primeiro emprego. Cara, é um timing, vamos falar assim, um delay muito grande. Então, o futebol traz isso de uma forma muito positiva para nós, sabe? Pro pós-vida, futebol profissional. Até a questão do, tipo, você vai fazer faculdade depois e tal, a questão do cara que não viveu isso, entrou na faculdade e tal, e vai, tipo, o cara vai só estudar. Tipo, quem já passou por algum determinado caminho, o cara fala, não, tem que curtir isso aqui também. Né? Então você se diverte, você estuda, então você começa a ter uma maturidade, né? Uma maturidade um pouco maior para conseguir enxergar a vida ali, né? É isso. E tudo são etapas que precisam ser passadas. Às vezes mais cedo, às vezes mais longe. Por isso que eu acredito muito em timing, cara. Porque às vezes a oportunidade boa aparece, mas às vezes você não está preparado para aquela oportunidade. Talvez se ela tivesse vindo 5 anos depois, 10 anos depois, você tivesse agarrado aquela oportunidade de uma forma diferente e teria tido sucesso naquele ponto, né? E o futebol, de novo, traz muito isso. É o timing certo. Você precisa estar com o treinador certo, na tua fase boa, encaixar. A vida profissional, acho que é a mesma coisa. Período de faculdade, né? E a vida vai te caminhando para as oportunidades que vão aparecendo. Era uma coisa extremamente improvável para mim trabalhar com cerveja. Quem olhava para mim e falava, cara, é algo extremamente improvável. Muita gente me olha hoje e fala, cara, cerveja, né? Foram os caminhos que a vida me preparou anteriormente para poder hoje estar onde eu tô. Chegar, né? É isso. Cara, e tem a parte do coletivo também, né? Então Sim. você aprende que sozinho você não faz nada e que você precisa de um time e cada um jogando bem na sua posição, que é exatamente a setorização numa empresa, né? Pronto. É exatamente isso. A gente vai começando a entender como uma empresa funciona, porque a gente vai no automático, né? Uma empresa lá tem um empresário, tem lá o operário e tem, sei lá, não. Você tem muitos departamentos diferentes e muitos deles são coadjuvantes que não aparecem, mas têm uma função tão importante, né? No futebol é a mesma coisa, né? Não é todo mundo que faz gol, né? Exatamente. Mas todo mundo constrói a jogada pro gol sair. Precisa né? ter todo mundo. Se não tiver um defensor ali, ou alguém de RH, ou alguém de administrativo, que segura um financeiro, que não parece, não adianta você ter uma performance absurda, mas você não controla seus custos, né? Então... Cara, e aí você foi fazer faculdade e aí foi trabalhar no mercado? Como é que foi o pós-faculdade ali? Eu fiz mecatrônica, né? Engenharia mecatrônica, né? E meu pai sempre teve uma empresa de automação industrial. Foi o core dele, né? Então, comecei arrumando estoque, cara. Vamos arrumar estoque aqui, vamos fazer, porque eu não tenho qualificação, vamos tentar absorver o que a gente puder aqui. E começou lá, cara, organizando pecinha, organizando relé, organizando contador. E vamos aprendendo o que é contador. Ao mesmo tempo, tinha matéria na faculdade que, então agora eu tô entendendo por que tem, o que é um comando, o que é... É isso aqui que tá no livro. Ele faz isso, mas deixa eu ver na prática. Vamos testar aqui um painel, vamos para um campo, fazer o startup de uma máquina ou de um equipamento, né? Entender como é que funciona, sair um pouco da teoria e partir para a prática, né? E aí foi uma escola incrível, né? Foi uma escola incrível, inclusive um privilégio poder ter trabalhado com meu pai nessa empresa de automação muito tempo. E foi dali que veio a cerveja, né? Porque antes da gente ter a cervejaria, a gente já trabalhava no mercado cervejeiro já há bons anos, né? Com automação de processo de fabricação de cerveja, né? E o mais legal é que quando a gente fala de automação, a gente precisa entender como é o processo para colocar um software que execute aquilo para o cervejeiro. Então, você precisa conhecer de processo. Então, foi uma coisa meio natural isso tudo acontecer, né? Então, passou por todo esse período, fui gerente de projeto, depois disso, muito tempo, né? Então, coordenar campo, coordenar projeto, desenho, fases de um projeto. E o gerenciamento de projeto também foi uma coisa que abriu muito minha cabeça. Muito. Uma coisa é você falar, projeto, é um nome muito genérico, né? Mas quando você vai entender que tem recurso humano, tem gente, tem cronograma, tem os stakeholders, tem gente que participa do projeto não de forma direta, mas indireta, é um fornecedor, né? De repente é quem vai receber esse equipamento, quem vai aprovar aquela medição daquele projeto. E você entende de uma forma mais global. Foi onde eu saí um pouco da execução e fui para uma parte mais gerencial que o negócio realmente... Eu super indico, quem tiver a oportunidade de experimentar um curso de gerenciamento de projeto, é lindo, cara. É lindo, porque você enxerga de cima, sabe? É muito bom.
E dali, tive a primeira oportunidade de empreender sozinho, vamos falar assim, que foi a Easy Shop, que é uma empresa de autoatendimento de shopping. Deve ter visto aquele sistema de cartão que você passa o cartão, tira o chopp, né? De forma automática. Então, aquilo ali é uma automação no mercado cervejeiro, mas não mais no chão de fábrica, que vai pro bar, pra ponta, né? Então, lá em 2017, você falava assim, cara, vamos tirar o garçom. Eu falei, cara, você tá maluco? Como é que o brasileiro não vai ter um garçom servindo, né? E a gente chega num ponto que como é difícil você ter a mão de obra com toda essa competitividade que tem no setor de alimentação, né? Então, a tecnologia fez muito sentido. E veio numa época de um boom, né? 17, 18, 19, ali, num pré-pandemia, o mercado estava muito forte, a cerveja artesanal estava pujante, né? Tá um mercado extremamente crescente. E a tecnologia fez muito sentido e muito rápido, por ter um know-how de automação, o sistema saiu. Né? E foi disruptivo, foi muito legal. Cara, eu acho muito foda, muito legal o esquema. Cara, e assim, tem o benefício do sistema, ele tem 2 pontos de vista. O primeiro é o ponto de vista do cliente, que, eu vou no meu rolê, eu tiro quanto eu quero, a hora que eu quero, posso experimentar um pouquinho, né? Eu tenho uma interatividade, então eu não preciso sentar numa mesa, ficar 2 horas e ir embora. Eu posso interagir, então você troca ideia com pessoas, você conhece pessoas novas, né? E experimenta novos produtos sensorialmente, né? Então isso é muito legal. Mas tem um ponto de vista de negócio. O sistema ele não é só legal, ele faz sentido para o empresário. Porque ele otimiza muito mão de obra. Então, Lucas, redução de mão de obra, mas isso é complexo. Só que ele dá tempo para o gerente poder estar olhando para o comercial, olhando a logística, olhando como tudo está interagindo e não ficar olhando o mecânico. Entendeu? O mecânico toma muito tempo. E acho que até a questão mas vai tirar emprego. Na verdade, não tem essa mão de obra Transforma. mais. É isso. Tipo, não tem... É muito difícil contratar garçom, né? Difícil. Essa é uma dor do mercado, né? E quando você consegue otimizar isso, você não está mandando o garçom embora. Você está falando, cara, vem aprender uma coisa nova. Entendeu? Porque você precisa do atendimento ainda. Né? Não é um acabar com o atendimento, é transformá-lo. Né? Mas o mais legal é que ele traz ferramentas para o dono do bar gerenciar. Então, se você tem um medidor de vazão que está medindo o que está saindo da torneira, você sabe exatamente qual é o volume desse barril. Então, você consegue planejar o seu estoque. Legal. Um bar normal não tem isso. É chacoalhar um barril lá e ver o que dá. Né? Você tem informações de dashboards para você entender o seu cliente. Mas não é mais quantos copos ele comprou, é o ml que ele tomou. É que cerveja de ml que ele tomou. É no detalhe do detalhe, né? É o detalhe. E aí, quando a gente implanta isso e vê os negócios prosperando, a gente fala, cara, faz sentido. Que foi a primeira experiência que eu particularmente tive, não mais com indústria, mas com indústria de tecnologia. Empresa de tecnologia, que é outra velocidade, é outro mercado, é disruptivo, é incrivelmente rápido como uma coisa muito legal se torna obsoleta. É incrível isso. Eu vejo muito vocês falando sobre growth, né? O do marketing em si, mas a tecnologia é tão rápido quanto. Né? Porque as tecnologias... Então, está muito entrelaçado o marketing junto com tecnologia, né? As duas se conectam muito. E aprender esse mundo de startup, entender como funciona a mecânica de investimento, né? E tudo isso. Então, foi uma experiência muito boa. A ponto de, em 2020, a gente falou assim, poxa, a gente tem tecnologia para ajudar a produzir, a gente tem tecnologia para ajudar a vender no mercado cervejeiro, né? Acho que chegou a hora da gente fazer a nossa cerveja. Que a gente ajuda tanta gente, né? E foi muito legal participar desse processo. E dá muita sede. Você fala, eu ajudo, mas não estou bebendo. É muito legal você ver que um empresário faz um produto e a cerveja tem muita paixão, né? A gente sente isso em quem produz, né? Não é tipo, eu produzo, eu faço cimento. Sei tudo de cimento, mas não é uma coisa que tem uma paixão, né, envolvida ali, um sentimento. Mas quando você tem a cerveja, é unânime, todos têm essa paixão. Né? Acho que o mercado de bebida como um todo é mais ou menos assim, né? O cara não faz só para ele beber, né? Não. Ele não faz só para vender. Não. Ele faz para ele beber e para,
tesão de fazer aquilo, né? Ele tem experiência. Ele tem paixão naquilo, é o que você falou, né? Paixão. E a gente foi descobrindo um pouco isso, porque a gente via nos empresários que a gente entregava os projetos, cara, vim tomar minha cerveja, cara, ela tem nota de não sei o quê, papá. Aí você fala, cara, eu entendo como faz, mas entendo como vende, mas na prática, vamos sentir um pouco isso? E aí foi onde nasceu a Itaici Cervejaria em 2020. Caramba, já faz tudo isso já, cara? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Aí assim, 5 anos porque foi mais ou menos um ano de obra, né? Então já passou. Na verdade, isso já passou. Caramba. A gente abriu em dezembro de 2020. Foi o primeiro dia de inauguração do pub, né? Cara, e vocês já abriram com uma estrutura fabril ali, né? De uma fábrica artesanal. Então, pandemia, né? Então, o cronograma era abril, março de 20, a gente conseguir já ter tudo implantado, né? E a gente foi entendendo um pouco mais as dificuldades de burocracia. Você é um produtor de bebidas, né? Você tem toda uma legislação, você tem toda uma documentação, uma responsabilidade sobre o meio ambiente, e os órgãos são bastante rígidos com relação a isso, né? Então a gente começou a submeter toda a documentação no processo como deveria, e a velocidade dos órgãos não estava na mesma, porque era pandemia, não tinha visita presencial, não tinha nada, né? Então demorou um pouco mais. Até que chegou um ponto que a gente chegou em dezembro e falou assim, cara, vamos produzir em algum lugar as nossas receitas que a gente já tinha, e vamos abrir o bar, porque chega uma hora que o aluguel tá rodando, né? Então vamos começar. Então a gente abriu o bar antes de estar produzindo. Caramba. Já tinha os tanques, já tinha os equipamentos, mas a gente não podia ainda produzir em casa, né? Então a documentação foi saindo em 21 e foi aí que a gente começou a produzir as nossas cervejas um pouquinho depois. Cara, e esse processo? Eu tô num processo aí, Sim. né, para produzir. Como que foi para vocês esse processo do tipo de escolher ali, sacramentar as receitas? Acho que antes da gente falar de receita e tudo mais, é legal a gente entender o que é o sensorial, quais são as características sensoriais, a gente estava discutindo aqui nos bastidores também, porque isso tem tudo a ver com o tipo de receita que você vai fazer. Às vezes você vai fazer um produto que não te agrada, mas o mercado precisa, né? Então, peraí, é isso? É isso. Às vezes você tem que fazer isso. Nem sempre a paixão no produto bebida ele está ali atrelado. Então a gente tem que estar olhando para o mercado, né? Então se a gente entende o sensorial, a gente entende o que o mercado está querendo receber. Dali para frente vira químico, né? É onde a gente vai para todas as plataformas que tem aí. Cada indústria cervejeira ou alimentícia precisa ter um químico responsável para garantir toda a segurança alimentar ali, né? Então, especificamente cerveja, poxa, são mais de 300 estilos cervejeiros diferentes, com características de grau alcoólico diferente, coloração diferente, notas diferentes, potências diferentes, aromas diferentes, lúpulos diferentes. É uma infinidade. Então, a gente está acostumado a falar cerveja de uma forma muito genérica. Pilsen, é Pilsen, né? Ela é dourada, espuma branca, tal. Só que, cara, a cerveja é um universo maluco. Às vezes eu vou fazer uma Russian Imperial Stout, que tem nota de café expresso, chocolate amargo e ainda tem uma fruta passa ali, tem uma ameixa e... será que todo mundo está preparado para, de fato, sentir tudo isso e pagar o preço? Né? Então, a gente precisa entender que tem características de produtos diferentes. Né? A gente precisa ter o fit certo do qual é a proposta desse produto. E aí, daí para frente, a gente cria em cima do que a gente tem. Né? Por exemplo, a gente tem hoje 12, 13 estilos diferentes, mais de 20 criados já. Nem todos estão em linha o tempo todo, né? Porque a gente tem uma época de calor que se eu colocar uma Russian Imperial Stout nesse momento, poxa, ela vai ficar parada lá, porque é um produto de grau alcoólico muito alto que não é tão refrescante assim. A proposta dela é outra, é degustação, né? Algo mais licoroso, algo mais para um fim de refeição, alguma coisa assim. Né? Legal, velho. Então, a gente precisa entender o fit. Até, por exemplo, a gente fez... Isso foi, então, um projeto do meu pai, que foi muito legal, porque foi muito assertivo, que foi a Veronita. Nós falamos, Veronita, o que é a Veronita? Cara, é uma Radler. Aí, o que é a Radler? Não sei, nunca ouvi falar. Cara, é muito difundido na Alemanha, né? Europa como um todo, né? É uma bebida mista de cerveja e suco de limão. Né? E é pouco visto aqui, sendo que é tão refrescante. Cara, a gente fez há 3 anos atrás e é um produto que não sai mais de linha. Cara, e é muito bom também, né? É bom o produto. A gente criou... eu tive uma experiência na Europa, que foi lá na Sicília, inclusive, que era no mar Mediterrâneo lá. E tem uma cerveja lá que... Poxa, eu tomei, falei, cara, que legal esse rótulo e tal. Fui tomar.
E a cerveja tinha sei lá, uma percepção meio de sal. Eu estava no mar Mediterrâneo ali, me deu uma experiência tão... Falei, cara, não é só o produto beber, você tem todo um contexto. Aham. Né? Então, poxa, eu tô num lugar que transmite uma coisa, que tem um rótulo que transmite outra coisa, que quer dizer outra coisa. É o marketing junto. Né? E queira ou não queira, faz toda a diferença. Com o mesmo sabor, você tem histórias diferentes e percepções diferentes sobre bom ou ruim. Exatamente. Você precisa encaixar isso. É igual você traz uma bebida para degustação numa garrafa PET. É o mesmo produto, mas a cara- percepção é outra. O cara toma e sente outra coisa. Né? É, exatamente isso. É aquilo, né? Você estava me explicando o sabor lá, né? Então, é o doce, o salgado, o amargo, enfim, o A gente aprende na cítrico. escola, né, que a língua tem essa capacidade, né? Mas quando a gente vai para a parte sensorial, a gente entende que tem um retronasal que comunica a boca com o nariz. Aham. Então, peraí, com a boca fechada, eu também sinto o cheiro? Então, peraí, se eu sinto o cheiro, por que eu vou engolir tudo de uma vez? Se tem um produto que sensorialmente você paga mais caro por aquilo, que ela tem a nota de várias coisas, camadas de sabores e tudo mais, por que eu vou pegar e tomar de uma vez? Aí você vai entender por que o produto mais difundido é a Pilsen com cerveja, principalmente no Brasil. Porque é um produto que está mais vinculado a refrescar do que de fato sentir sensorialmente o que ele tem para te dar. Aham. Então é por isso que normalmente a tulipa de cerveja Pilsen ela é mais alta, esbelta, com a boca menor. Então se a boca é menor, você não põe o nariz. Opa, peraí. Então se ela é mais esbelta, a velocidade que ela desce no copo, na boca, é mais rápida. Você quer, nesse caso, você quer uma cerveja para refrescar. Por que as cervejas belgas, que tem potência, nota, uma garrafa às vezes vai custar R$400, por que você toma numa... Tipo aqueles cálices que são largos e curtos? É para você pôr o nariz e esperar. Você colocar na boca e esperar para engolir. Porque você vai explorar sensorialmente tudo que aquele sabor ou aquela conexão tem para te dar. Aham. Né? Então tem muito a ver com o retronasal e principalmente textura. A gente sente peso na língua, né? Aham. Então você sabe se o produto ele é mais aguado, se ele tem mais corpo, se de repente ele é pastoso, gelatinoso, licoroso ou sólido, né? A gente sente isso o tempo todo. Só que às vezes passa batido, né? Ah, vamos beber, né? Então, tudo tem a ver também. Tem hora que você só quer refrescar, tudo certo. Tem hora que você está querendo ter uma experiência um pouco mais elaborada. Né? Então, a gourmetização do vinho, ela é muito legal. Ela sofistica o negócio. Aham. Mas tem situações que você não precisa dessa sofisticação. Você só quer curtir, cara. Sim, Só sim. refrescar. Então, não tem certo e errado. Não tem melhor ou pior. A gente percebe que quem encaixa muito bem as propostas com o marketing e a experiência, acerta num simples. Gostei ou não gostei. Tudo isso para alguém falar, não gostei. Você desencaixou. É isso aí. E é a mesma coisa de fazer campanha de marketing. Você tem que filtrar ali sua persona, o ICP e criar a bebida ali exatamente para aquela persona, né? É isso. Porque se você, que nem eu tô fazendo o mate lá, né? Cara, é muito mais aceito o mate tostado e um pouco mais doce Uhum. do que o mate lá do chimarrão e do tererê do sul, por Você vê exemplo. como é. Que é amargo. Eu gosto mais do amargo lá. Gosto do outro também. Eu gosto de todos. Gosto de todos. É, Mas tem a hora para cada um. mas é uma proposta diferente Ah. para os dois, né? Exatamente. A distribuição é o grande desafio de tudo isso. Né? Porque você tem um produto, poxa, legal, tem uma marca legal, mas eu vou entregar ele para quem? Uhum. Para que tipo de proposta? Por que uma marca deu tão certo e de repente não é tão boa sensorialmente como a outra? E a Aham. outra não deu. Né? Então a gente tem mais essa variável no quebra-cabeça que é a distribuição. É fundamental. Cara, a gente teve o boom lá das cervejas artesanais lá em 18, 19, alguma coisa nesse sentido, né? Mais ou menos nessa data. E como toda onda, começou a surgir cerveja de quanto era jeito, tal, tipo, e você não conseguia nem experimentar tudo que tinha. Isso. O que ficou, passado a grande onda ali, essa primeira grande onda, o que sobrou no mercado de cerveja artesanal no Brasil? Incrível. Esse é uma excelente pergunta, porque a gente passou por esse período doido de que as cervejarias precisavam criar. Às vezes nem
nem que você não fosse bom, precisava criar, soltar coisa doida. E quanto mais você tiver, melhor, porque o público ele é sedento por novidade, né? Só que tudo isso representava 3% do mercado. Então você fala, poxa, está crescendo, estou ouvindo, tem no mercado, tem... Mas na prática não tinha um volume sustentável, né? Até que chegou um determinado momento que a gente chegou agora a 24, 25, né? Um perfil de geração, wellness, e a gente percebe que a gente também se conecta muito com isso hoje na nossa idade, até o pessoal até um pouco mais velho também, em que a saúde tá ali, cara, né? Então, não é mais você ter novidade a qualquer custo, você precisa ter qualidade, algumas novidades, mas mais do que isso, estar atento em como o público está reagindo. Né? Entender que a academia faz parte da vida dele hoje e que ele entende a tabela nutricional e que ele é bem orientado, tem informação e que ele vai parar de tomar cerveja? Não. Mas ele vai muitas vezes trocar o perfil que ele tinha antes por uma coisa mais encaixada no mercado wellness. Né? E foi aí que começaram a nascer cervejas sem álcool. Inclusive, a gente também tem a nossa versão de cerveja sem álcool. E estamos lançando agora a Veronita sem álcool também. Tá para sair agora entre esse mês e o próximo. Né? Então, as cervejas artesanais, elas ainda continuam com percepções malucas, doidas. Vai muito de proposta de cada cervejaria. Mas é um novo reencaixe. A gente não sabe, de fato, até onde isso vai parar. O mercado wellness veio para ficar. A gente sabe que não é uma coisa rápida. É uma coisa que veio para ficar. E se a saúde tem informação, com certeza isso vai ficar. E a gente precisa se adequar. Muitas cervejarias estão ficando pelo caminho porque não estão se adaptando a esse tipo de situação. Né? Muitas delas foram criadas para o extremo. E estão com dificuldade. Não quer dizer que o extremo não existe mais. É o extremo em lupulagem, é o extremo em teor alcoólico, é o extremo que você fala assim, poxa, essa cerveja tem pimenta. Né? O quanto de pimenta? Muita pimenta. Eu quero que a pessoa perceba a pimenta. Né? Mas não necessariamente o equilíbrio da pimenta. Entendeu? É um exemplo básico aqui que eu estou dando. Né? Então, a gente percebe que é difícil você viver de cervejas e receitas muito extremas porque elas não têm um drinkability muito longo. Você vai tomar, vai falar, nossa, que legal, animal, mas você vai tomar uma. E muitas vezes o que paga a conta é aquela que tem recorrência. É isso aí, a Pilsen. É a Pilsen, né? A Pilsen é o que paga a conta. Tem gente que... Tem cervejarias, por exemplo, que não tem uma versão Pilsen. Essas hoje estão com dificuldade. Tem lugares ainda que estão lá, mas aquela cultura de só tomar aquilo do extremo tá difícil hoje. Cara, o que ficou pra mim foi a IPA. Eu, tipo assim, se for pra beber cerveja normal, assim, a Skol, Brahma, sabe? Até Heineken, assim. Cara, não tenho nenhum desejo, assim. Exceto, assim, pra compartilhar, você tomar. Eu prefiro tomar Sub-Zero. Que é pra você tomar e trocar ideia. Aí é refrescar, né? Refrescar, Agora, se for pra tomar cerveja, às vezes me dá uma vontade, bate aquele desejo que você fala, puta, preciso tomar uma cerveja. Eu tomo IPA. Foi o que ficou pra mim. Legal. Do que da onda ali de... Sim. A Stout eu gosto, mas eu gosto de experimentar, tomo uma ou outra, muito raramente. Sour eu gosto pra experimentar, mas pra tomar, eu gosto de IPA. E se for pra tomar Pilsen, eu tomo a Pilsen Sub-Zero, aquela que é a mais aguada possível pra você tomar e verão, entendeu? Você vê, o que você está falando reflete o mercado, né? Tem gente que, por exemplo, já não consegue mais tomar IPA de tanta IPA que tomou. Aí o extremo dele já não existe mais. Né? E cada um tem o seu time, cada um teve a sua experiência. Tem gente que tomou tanta IPA e não ficou bem, que não consegue mais tomar IPA. Aí esse cara vai para uma Weiss, esse cara vai para outras cervejas. Cerveja boa, cerveja ruim, é tudo relativo. Depende de quem está tomando, né? O mercado do vinho tem muito isso. Porque, porque o vinho doce é ruim e o vinho seco é bom, da uva tal é bom, é ruim. Cara, tem produto para todo mundo. Cada um tem um valor que ele pode gastar naquela situação. E existem as situações. Eu acho que a cerveja, ela está diretamente ligada não só ao produto. Ela tem a ver com contexto. Ela tem a ver com celebração. Ela tem a ver com momento de felicidade. Ela tem a ver com... Poxa, eu estar num churrasco meio-dia. Que produto que eu vou tomar? Uma stout? Não vou.
Entendeu? Então você vai tomar uma cerveja leve. Aí você fala, poxa, mas ali é muita gente. Que cerveja que eu vou bancar aqui numa festa de aniversário ou alguma coisa assim? Você não vai comprar o produto mais caro? Pô, não dá. Não dá, economicamente não dá. Então, peraí, o que tem disponível para mim? Aí você vai perguntar, pô, distribuição. O que está disponível? Ah, eu vou pegar um barril de chopp e vou colocar aqui. Ah, mas qual que tem? Ah, na minha cidade tem uma artesanal. Eu gosto. Pô, dou preferência. Ou, de repente, a minha cidade não tem nenhuma cervejaria artesanal. Eu vou colocar o que tem disponível. Então, o que atende ali bem? Uma Pilsen. Ponto. Né? Vai depender muito das características. Ou seja, bom ou ruim vira relativo. Depende da situação. Depende do sentimento. Pô, às vezes você está celebrando... Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui contar para meus pais que minha esposa estava grávida, que a gente fez um almoço lá, eu tinha guardado uma garrafa de Deus. Pô, você fala, pô, você conhece? Entendeu? É uma cerveja belga, de Champenoise, né? Belga, que é uma cerveja que, cara, o custo de uma garrafa é um absurdo. E eu, na época, tive uma experiência na Bélgica e eu trouxe uma garrafa dessa. Então, eu não vou esquecer nunca aquela experiência que eu tomei a Deus naquela situação, né? Então, poxa... ficou na memória. Só que eu comprei uma garrafa daquela. Será que a Deus se sustenta do Lucas lá no Brasil que tomou uma naquele dia? Né? Mas ficou na memória. Então, peraí, que tipo de produto eu, como cervejaria, posso estar junto nas ativações? No contexto, nem sempre você tem controle de onde o produto está sendo consumido. Né? Então, vai muito de você canalizar no marketing que tipo de experiência você quer que as pessoas associem. E que o teu produto esteja disponível nesse momento. Poxa, desculpa até te cortar, mas foi muito legal que semana passada, quarta ou quinta-feira, não me lembro, teve uma sessão de fotos pré-wedding dentro da cervejaria. Que legal. Aí você fala, poxa, por que aquele casal, num momento tão importante, quis e escolheu fazer as fotos dentro de uma fábrica de cerveja? Pô, não é só cerveja, cara. Tem a ver com o momento, tem a ver com o sentimento, tem a ver com que tipo de propósito o teu marketing está transmitindo, porque as pessoas percebem. E no final, você tem a reação deles. Isso é incrível, cara. E por que eles escolheram? Se conheceram lá ou não? Olha que louco. Não. São clientes e simplesmente estavam buscando um lugar para bater umas fotos e o contexto, o bar, mas o bar seguro. Isso é uma das coisas que é bem legal também, né? É um lugar que a noiva fica tranquila se o marido for. Né? Então, pô, tá tranquilo. Eu entendo que é um lugar tranquilo, ele pode ir tranquilo, eu vou estar confortável com isso. E vice-versa. Então, pera, ali é um lugar que a gente se sente agradável, a gente se sente bem, é um lugar que tá bonito, é um lugar que, poxa, tem um cenário legal de foto e eu quero eternizar esse momento nessa experiência. Pô, isso... Que legal. Cara. Isso é uma coisa que, quando você fala, pô, quanto você fatura com isso? Nada. Mas olha onde a percepção dos clientes foram em cima do tudo que você construiu como storytelling. Como experiência, como a percepção de quem está tomando o seu produto. É incrível, cara. Foda, né? É incrível. Cara, você estava falando sobre marketing, né? O marketing às vezes é depreciado porque associam marketing a coisas ruins, a custo ou uma promessa não entregue. Pronto, verdade. Então o cara fala, esse cara é marqueteiro. O que é marqueteiro? Né? Nesse sentido pejorativo, né? Mas verdade. O marketing, enfim, tem profissional ruim e picareta em todo lugar. Mas o marketing, na minha opinião, é sobre você capturar o espírito da coisa. Concordo. Da hora que você entende o que é o espírito da coisa, tipo, a experiência que você teve com Deus, a experiência que você teve com a cerveja lá no Mediterrâneo. Então, cara, você capturar aquele espírito e a pessoa consumir aquilo de uma forma, pelo menos uma vez, aquilo fica eternizado. Verdade. Voltando para futebol, eu falo sempre dessa comparação. Você pega a instituição, o clube, você pega a torcida, e quando o time joga de acordo com o espírito da torcida e do clube... Vira mágica. Geralmente ganha. Geralmente é quando se ganha um campeonato. É verdade. Então você pega o Palmeiras. Cara, você não conhece um palmeirense que não é chato. Que o cara não briga por um par ou ímpar, que o cara não briga por cada centímetro do campo, o cara briga e o cara faz um escândalo. Aí você pega o técnico do Palmeiras, cara, esse cara é palmeirense desde criança. Parece que veio da torcida, né? Parece que ele veio da torcida e tá lá. E aí você vê o time jogando com
com aquele ímpeto. Você pega o Santos. Cara, pra mim a pior fase do Santos foi a fase do Carille. Nada contra o verdade. Carille, mas não tem nada a ver com o Santos. O Santos joga pra frente, é moleque, joga, se diverte, assim. Falou tudo. Parece que é uma molecada jogando bola na rua, no clube, sabe? Então o Santos tem esse espírito. O Palmeiras tem aquele espírito. O Corinthians tem o espírito do Corinthians, que todo mundo sabe. O São Paulo, mesmo. Então, tipo, quando você conecta o público, que é a torcida, quando você conecta a marca e quando você conecta a execução e o marketing consegue capturar essa essência, ele entende qual que é a alma daquilo, então ele entrega tudo para todos, entendeu? Ele consegue conectar todos esses pontos e comunicar, e aquilo vira uma energia que é o espírito da coisa, entendeu? E é muito bom quando você olha de forma orgânica tudo isso fluindo. Porque você cria, você mira, né? Você usa informações, porque o marketing precisa usar informações para tomar decisão, e você precisa bolar um plano de execução. Né? E quando você faz toda essa conjuntura, entende o clube, como você falou, e executa, e quando você vê a percepção das pessoas retornando onde você não tem mais controle, e vê a percepção em cima do que você criou, cara, é muito legal. É gratificante, assim. Você contou algumas experiências de projetos que vocês fizeram, né? Às vezes a gente tem as nossas ativações também, que é uma coisa que a gente percebeu que, cara, o retorno é incrível. Porque às vezes você cria um contexto, cria uma marca, cria um rótulo, cria uma conexão sensorial junto com a percepção, e você precisa demonstrar isso nos lugares para que as pessoas consumam aquilo e falem, cara, incrível, adorei. Né? A gente tem a cerveja Pé na Areia, né? Que a gente costuma falar que Indaiatuba não tem praia, né? Então, como é que a gente faz para trazer a praia para cá? Né? Então, a gente fez uma cerveja com flor de sal. Então, a galera mas quando você vai falar para a pessoa que essa cerveja é assim, a pessoa tem um ponto de interrogação na cabeça, vira só curiosidade, porque não tem paralelo, né? Aí uma pessoa faz a conexão na cabeça dela com aquela bebida lá, que tem o nome de palavrão, que com sal, limão, tal, não sei o quê, e cada um com a sua experiência, até você pegar e conduzi-lo. Assim, então, como é que é a ideia, a percepção que a gente quer trazer? Sabe quando você está na praia, dá um mergulho, você vai vir para o quiosque, você vai abrir sua cerveja, tá calor, tá quente, você vai pegar e vai tomar aquela cerveja e você tá com a boca com sabor de mar? A percepção da cerveja ali nunca vai ser igual no interior. Nunca. Ela é ali, é a praia. E tem algum momento que você está na praia, que você não está ou de férias, pelo menos para o Indaiatubano, que você está de férias ou num momento legal, curtindo o lazer, você está de boa. A gente quer trazer o contexto de boa com a experiência sensorial para Pé na Areia e Indaiatuba. Então, pera, cara, sabor de mar. O que é sabor de mar? Cada um vai fazer a sua conexão na cabeça. Deixa a criatividade da pessoa, você só guia. Quando a gente faz isso e a pessoa experimenta na torneira, cara, eu vou falar pra você, é unânime. 100% das pessoas fazem a conexão inteira. Se eu não fizesse, a percepção de gostei ou não gostei era outra. Era outra. E hoje é o terceiro produto que mais vende dentro da Itaici Cervejaria. Porque a gente tenta fazer um trabalho de condução para que as pessoas mergulhem no que a gente está querendo dizer. Que foda, hein, cara? Foi muito legal. Foi um processo completo que a gente criou e chegou numa percepção final que depois de 2 anos do produto, ela só perde para Pilsen e para Session IPA, que são produtos mais antigos. Unânime. Cara, e se pegar Pilsen e IPA é o que mais vende em todo lugar, né? Aí é cultural. Então né? é tipo, o produto lançado é o que mais vende. Sim. Com uma história, uma experiência, né? E um espírito, né? Acho que é esse o ponto, né? Eu acho que é isso. E a nossa missão não é sair criando... Hoje, né? O entendimento hoje de mercado não é sair criando produto maluco, cara, todo mês. A gente tem que, sim, sempre criar coisas, contextos. A gente vai criar uma cerveja para a Copa do Mundo agora. Tem todo um projeto sendo criado também. Mas tem que ser bem construído. Não é só soltar. Não é só lançar. Né? Tem que ter uma história, tem que ter um porquê. As pessoas estão ansiosas para entender um pouco mais de que história que você quer contar. É mais importante o caminho do que a velocidade, né? Com certeza, com certeza. E quando tem conteúdo e um propósito, tudo fica muito, muito legal, sabe? Bacana.
Pô, eu queria agradecer, cara, a sua presença. Foi muito legal conhecer um pouco mais da sua história, dos seus projetos aí e dividir isso aí com a nossa audiência. Obrigado por ter vindo. E para finalizar, deixa seus contatos, como é que faz para as pessoas te conhecerem, né, se conectarem com você e convida as pessoas para tomar uma lá no bar. Legal, eu que agradeço. Para mim é uma satisfação estar aqui falando de trajetórias. Às vezes a gente não tem essa oportunidade e é legal estar aqui junto contigo, compartilhando das tuas também. Viu? Só um ponto. A gente só falou de coisa boa, falou de bola, falou de cerveja, só falou falar de samba. Olha só, cara. Não, é muito bom. E é muito legal trabalhar num setor que realmente traz esse tipo de experiência, né? Eu falei, né? A gente trabalhou na indústria têxtil, era uma percepção de trabalho, mas quando a gente vai para a cerveja, poxa, estamos trabalhando no lazer das pessoas, né? Uhum. Então é gratificante, é muito gostoso e nos move para todo dia estar buscando coisas novas, né? Eu sou o Lucas Melo, então para me seguir no Instagram, @lucasmelo2ls89. Isso veio do futebol, né? Não tem jeito, né? E, claro, se quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Itaici Cervejaria, é @Itaici Cervejaria, não invertido. Às vezes o pessoal coloca Cervejaria Itaici, aí tem os perfis falsos, né? Uhum. Então é Itaici Cervejaria, tem o selinho lá. E se quiser conhecer um pouquinho também do trabalho do sistema de autoatendimento, que é a Easy Shop, @EasyShop, CHOPP. Fechado. Muito obrigado e aproveitar aqui e pedir para as pessoas me seguirem também. Eu sou o Adriano Klump, Klump é difícil, KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. E segue a Beats também em todos os canais aí, a gente está com o beats.digital. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.